E agora, para a gente fazer com que os flocos formados na etapa de coagulação e floculação sejam removidos, é necessário termos a etapa de decantação. Então, a decantação é um processo físico que separa partículas sólidas em suspensão da água. Através de forças gravitacionais, esses flocos que foram formados anteriormente vão para o fundo do decantador e há essa diferença entre o que é a água limpa, né, a água mais clarificada, sem a presença desses sólidos em suspensão, e os flocos que foram formados vão compor um chamado lodo do decantador, que tem a tendência a ir para o fundo do decantador. E aí, com isso, eu consigo separar as partículas de densidade superior à da água. Então, ela tem a função de clarificar a água previamente coagulada ou floculada, e isso faz com que a gente tenha uma melhor eficiência dessa água para ir para o processo de filtração, já que boa parte desses sólidos em suspensão presentes na água foram removidos nessas etapas, até aqui da decantação, e a água que segue agora para a filtração vai ter, né, alguns sólidos ainda bem pequenos, mas que poderão ser removidos pela etapa de filtração até chegar, né, na etapa de desinfecção e a adequação final da água a ser tratada. O principal parâmetro em relação à decantação é o tempo de detenção na água dentro do decantador. Ou seja, o decantador ele vai ser dimensionado através do tempo que a água vai levar para chegar até o fundo do decantador, né? Isso baseado tanto na vazão como também na área superficial, no caso associado, né, à área do fundo do decantador, que vai receber esses flocos sedimentados. Então, aqui a gente tem um decantador convencional, a entrada da água floculada aqui por cima, e assim que a água entra no decantador, a gente vai ter aqui uma zona de alta turbulência e é colocada uma estrutura aqui para se fazer a redução desse turbilhonamento e fazer com que os flocos passem a sedimentar, né, já sem agitação nenhuma, e conseguir com isso ir para o fundo do decantador. A agitação, no caso, vai estar relacionada à entrada e à saída da água contínua dentro do decantador. Isso tudo é dimensionado, né? Esse tempo em que a água passa a ficar aqui dentro do decantador deve ser dimensionado com critérios para fazer com que esses flocos formados tenham tempo suficiente para ir para o fundo do decantador e não irem, né, para o filtro na próxima etapa do tratamento da água. Então, os flocos vão sedimentar aqui no fundo e vão compor o chamado lodo do decantador. Deve ser descartado continuamente para se favorecer a eficiência da operação do decantador. E esse lodo ele deve ser tratado, secado e posteriormente dado a destinação final adequada, porque são produtos químicos que foram aplicados na água anteriormente, né, turbidez, também misturada na água, né, partículas em suspensão, que devem receber tratamento adequado e posteriormente serem encaminhados para o seu destino final. E a água aqui na zona de ascensão vai ser uma água mais limpa. Então, a água floculada entra no decantador e aqui nessa etapa de decantação, os flocos vão lá para o fundo do decantador e a água mais limpa, sem esses flocos que já foram sedimentados, é coletada aqui por esses vertedouros na superfície do decantador. A gente pode ter aqueles decantadores retangulares, mas também pode ser encontrados decantadores circulares. Nesse caso do decantador circular, é necessário se ter, por exemplo, estruturas para remoção do lodo. Eu posso ter, então, raspadores aqui do fundo do decantador, que eles vão continuamente, né, girando com velocidade também controlada, para não ressuspender o lodo que foi sedimentado no fundo do decantador. E à medida que esse raspador de lodo ele vai girando, as partículas, né, dos sólidos de lodo vão indo mais para o centro. Aí, né, como esse decantador deve ser construído com inclinação do fundo adequada para se fazer essa remoção do lodo, então ele vai ser encaminhado aqui até o ponto central e posteriormente ser descarregado. E aí a água mais limpa, sem a presença desses sólidos dos flocos formados, são coletados aqui por cima nesse vertedouro do decantador.